Bom dia, pessoal. Hoje o GE recebe mais um grande convidado aqui, uma honra receber o Bruno. Vai se apresentar para vocês um pouquinho aí. E a gente fica muito feliz em trazer profissionais já do mercado, já pessoas com bastante experiência, para passar um pouquinho do que é da vivência para a gente. E acho que a gente tem que muito aprender o que já está lá. Que negócio. A gente aprende com os erros, mas aprender com o erro do outro é barato. Então, o Bruno fala um pouquinho da experiência dele, da vivência dele, do time dele. E seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite aí. E o Jetta de portas abertas, cara. Obrigado, Então, Igor. fique à vontade, tem pelo seu. Bom, gente, eu vou me apresentar rapidinho, mas na apresentação tem algumas coisas relacionadas, né? Então, meu nome é Bruno, eu sou aqui de Campinas, tenho 36 anos e eu trabalho com dados, não de forma, vamos dizer assim, diretamente, né? Como cientista de dados desde 2017, mais ou menos. Nem sabia que existia essa área, né? Eu vim da parte acadêmica, então muita coisa eu aprendi para resolver esses problemas de pesquisa, né? Principalmente a falta de estrutura assim, no grupo que a gente estava inserido, né? A cultura de pesquisa acaba ficando um pouco não sendo muito atendida, né? Então eu tive que aprender as duras penas, né? E por conta. E acabei que descobri a área de dados nessa aventura aí do mestrado, né? Então, vou contar um pouquinho e vou tentar fazer um pouco de sentido toda a minha trajetória até esse momento que eu tô. Vou começar a apresentar aqui. E, primeiramente, obrigado, Igor, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo por estar presente aqui. Eu sei que sabadão de manhã é um pouco duro, né, de conseguir esse horário, né, esse tempo aí que todo mundo acha que tem para correr atrás das coisas, né, ficar com a família, enfim. Então, obrigado aí pelo comparecimento. Espero que eu possa contribuir para todo mundo. Enfim, como o Igor falou, né, os erros dos outros, se a gente aprender com eles, é um pouco melhor para a nossa jornada, né, e no meu caso eu tive alguns, então espero que eu possa contribuir aí com vocês. Então, a minha ideia foi falar um pouquinho da minha transição de carreira, como que eu vim parar na área de dados e como que eu estou percebendo a área de dados, né, no momento. Acho que muita coisa mudou nesses últimos 5 anos, né, eu conversando com profissionais que são amigos e conhecidos, tem uma perspectiva muito diferente, né, até a maneira das pessoas pensarem, né, como profissionais de dados, né, acho que mudou muito nesses últimos 5 anos, por esse boom, né, de demanda e até um pouco do hype da mídia. Então, só para me apresentar formalmente, então eu sou fisioterapeuta de formação. Em 2013 eu me formei aqui na PUC de Campinas. Em 2017 eu ingressei no mestrado na Unicamp, na parte de ciências da cirurgia. E a partir de lá eu comecei a ter muito apreço ali pela área de dados, né? Eu vi o que era possível fazer. Não conhecia a profissão de cientista de dados, né? Nenhuma outra profissão de dados, mas achava muito interessante e comecei a misturar essa minha paixão por dados com outras coisas da minha vida, né? Então, mais para frente eu vou mostrar uma dessas aplicações aí que foi bem interessante o resultado final. E em 2022 eu fiz uma especialização em ciência de dados e machine learning e acabei conseguindo fazer a transição de carreira ali por volta de 2022, 2023, mas eu já vinha trabalhando com dados, né, como eu falei, mas não de uma forma que eu pensava que eu poderia trabalhar, né? Então eu ia fazendo alguns trabalhos ali, tanto na parte acadêmica quanto no mercado mesmo, mas de uma forma mais artesanal, como eu gosto de falar. Então, a minha jornada ela começa lá na iniciação científica, né? Acho que muitas das pessoas que gostam dessa parte de dados, acho que tem essa ligação com a parte de pesquisa, né? Com toda a metodologia que envolve, com tudo que isso traz de bagagem, né? Para a gente ao longo do tempo.
E a partir da iniciação científica eu conheci a pesquisa, né? E fui parar no mestrado, por contatos ali. Acho que o meio que eu estava inserido me ajudou muito, né, a me direcionar para esse campo, para essa possibilidade, né, apesar de ser uma área de atuação que não necessariamente as pessoas têm muita ligação com a pesquisa, né, apesar de ser contraditório, eu consegui estar num meio que me puxou para esse lado, e eu tive oportunidades muito boas, né, no mestrado, de fazer algumas parcerias com universidades de fora, fiz alguns intercâmbios. Então foi uma experiência muito rica, e cada vez mais foi me mostrando o quanto que os dados são importantes, né, o quanto que eles são valiosos, tanto no meio acadêmico, né, quanto no mercado de trabalho em geral, né. E depois do mestrado, eu infelizmente não consegui continuar na vida acadêmica. Vou deixar aqui, está fazendo um pouco de barulho. E eu fui contratado no SUS para prestar serviço como fisioterapeuta. E aconteceram alguns percalços ali, né, em 2019 para 2020, começou o período de pandemia, e isso bagunçou toda a maneira que a gente trabalhava, né? E depois desse período no SUS, eu fui para o mercado de trabalho, e a minha primeira oportunidade em dados, na verdade, veio disfarçada na área de fisioterapia, né? Então, eu tinha acabado de terminar o mestrado, já entrei no mercado de trabalho na fisioterapia de uma outra maneira, que eu trabalhava também como autônomo, né? Então, eu fui contratado por uma empresa para prestar serviço para o SUS de Paulínia, aqui em São Paulo. E trabalhando como fisioterapeuta, sempre tinha aquelas dores que eu, como vim da área de pesquisa, né, sabia que a gente conseguiria ter uma visão diferente, né, uma resolução de problemas baseada em dados, porque a gente trabalhava com um volume relativamente grande de pessoas para poucos terapeutas, e envolvia muito a parte epidemiológica, né. Então, eu, como já tinha essa experiência, eu trouxe essa visão para o sistema de reabilitação ali que a gente trabalhava, e era muito nítido, né, que a gente conseguiria fazer algumas coisas baseado em dados para otimizar todo o sistema, né, que era um sistema que foi construído meio que às pressas, a demanda foi crescendo de uma maneira exponencial. Então isso tudo começou a ficar um pouco bagunçado em termos de conseguir direcionar melhor o paciente no sistema, né. Isso ia gerando vários problemas, várias demandas que não se resolviam, né, iam gerando outras demandas. Então, no período da pandemia, a gente teve uma pausa ali de 2 meses, mais ou menos, nos atendimentos, né, até se reestruturar, alguns problemas internos. E eu e uma colega, que também é da área de negócios, né, da parte organizacional, a gente falou assim, não, o sistema não está funcionando, agora que a gente tem esses 2 meses de pausa, vamos tentar resolver isso, né? E basicamente o problema que a gente tinha lá era da maturidade de dados, né? O serviço de reabilitação como um todo, ele não tinha sido estruturado pensando numa demanda mais alta, né? Então, o grande problema que a gente tinha lá era como esses dados estavam organizados, né? Como esses dados eles se apresentavam para a gente, como a gente conseguia fazer uso desses dados para tomar decisões. E pegando esse modelo aqui, né, de maturidade de dados, o DMM, a gente estava no primeiro nível, que é o informal, mas do informal do jeito mais curioso possível, né? Que hoje em dia a gente pensa na informalidade, na maturidade de dados, como planilhas de Excel descentralizadas, sem padronização. Então, é uma coisa muito rudimentar, mas que ainda assim pode ter algum uso de maneira mais prática, né? Se a gente colocar ali no Python, ou no R, enfim, no Excel mesmo, a gente consegue fazer vários tratamentos ali com planilhas e começar a entender o que está acontecendo, né? E no caso que a gente tinha, eram esses livros, não sei se vocês chegaram a ver já isso, mas eram esses livros enormes de registro em que você imputava à mão mesmo os dados, né, na base do braço, e a gente tinha 6 anos de livros assim, né? Então eram
quase uns 3 tijolos ali de livros para a gente conseguir entender o nosso sistema e como ele funcionava, né, para a gente tentar otimizar. Então, a gente depois veio a saber, né, que a gente tinha mais ou menos 2.500 pacientes passando ali pelo sistema de reabilitação por ano. A gente tinha 12 terapeutas, né, que foi quando eu estava lá, e anteriormente eles tinham 8, então era uma coisa mais precária ainda, né, em termos de demanda. E a gente chegou à conclusão muito rápido de que era um sistema insuficiente, né. Então a gente fez uma maratona aí de algumas semanas, passando todos esses livros do papel para planilhas de Excel, né? Então a gente ficava lá horas colocando esses dados ali numa planilha que a gente elaborou e acabou dando certo porque a gente conseguiu entender o que estava acontecendo nesse sistema, né? Então a gente propôs uma mudança. Então, basicamente, o problema de negócio que a gente tinha era que a gente tinha um modelo de funil. Então, muitos pacientes entravam ali no sistema, era um sistema centralizado, né, um processo centralizado em que o paciente, a partir do momento que ele se sentia mal, né, na fisioterapia, na especialidade de ortopedia, que era onde eu atuava, o paciente ia para um ortopedista na unidade básica, desculpa, ele ia para um clínico geral na unidade básica, só que tinha um tempo de espera. Desse tempo de espera, ele ia para um outro atendimento com um especialista em ortopedia. Caso ele precisasse, ele vinha para a fisioterapia ou ele ia para a cirurgia. E muitas vezes, assim, acho que vocês já sabem disso, né? É meio que de conhecimento comum que, infelizmente, na parte da saúde, as demandas de tratamento muitas vezes não batem com o que é oferecido, né? Então, a gente sabe que pacientes com alguma afecção ortopédica, a cirurgia é o último caso e esses pacientes entravam para a cirurgia muito rápido, né? Isso gera uma cadeia de problemas que futuramente vai chegar até a reabilitação novamente, né? Então, a gente, nesse período aí de paciente está com uma dor e até ele conseguir um tratamento, seja na reabilitação ou ele ficar numa fila de espera para a gente reavaliar ele ou fazer um tratamento cirúrgico, ele demorava de 6 a 12 meses. Então, assim, o paciente que chegou de um jeito no começo do ano, ele chegava de outro jeito lá no final do ano e provavelmente já estava procurando outra consulta com o médico dele e tinha pacientes lá que ficavam rodando no sistema por anos, né? E até ia para a reabilitação, voltava e não era uma resolução que sanava o problema dele, né? Então ele ficava rodando ali no sistema, tentando achar algum tipo de suporte, mas não conseguia. E eles tinham um critério de fundamentação das decisões que não era muito bem esclarecido, né? E eu não sei qual é a proximidade que vocês têm, né? Mas a parte de dados na área da saúde, ela é muito ligada na ideia da prática baseada em evidências, que você vai tomar alguma decisão, vai direcionar os tratamentos do paciente baseado em evidências científicas, em dados epidemiológicos, e isso, assim, perto do mercado de trabalho, né, do que realmente acontece na indústria, é muito similar, né, só que para outros propósitos, e no caso que a gente tinha lá, não havia critérios, então simplesmente a pessoa entrava um a um, com uma fila linear e passava por esse sistema, então esse funil ia acumulando muitos pacientes ali por trás, né? Então a fila de espera era enorme, o tempo de tratamento também acabava aumentando, porque o paciente piorava, ele precisava de mais tratamento, então a gente elaborou um sistema ali muito robusto e depois vocês vão ver qual que é a proposta que a gente teve, mas funcionou e acho que é uma conversa que tem muita disputa, né, na área de dados, do que é um banco de dados, se tal ferramenta serve, não serve, e a cada vez que eu vou conhecendo mais algumas demandas, né, de aplicação disso, eu vejo que aquela frase do o feito é melhor do que o perfeito, ela cabe muito bem nessas situações, né? E a gente fez uma reestruturação pensando no banco de dados para primeiro conseguir
ter essas informações, né, que eram muito ricas, a gente tinha tudo em livros, mas a gente não conseguia fazer nada com aquilo, e a gente conseguiu reestruturar isso para um banco de dados que atendesse a nossa demanda, e a gente tentou implementar esse sistema de tomada de decisão baseado em dados, né, em evidências, que são evidências científicas, por produção científicas, né, na área específica, no caso da ortopedia. Também levantamos dados epidemiológicos locais, e isso ajudou a gente a balizar as nossas decisões. E a gente pensou em como fazer essa estruturação, né? Como que a gente ia colocar isso em prática, levando em consideração todo a demanda do sistema e as ferramentas que a gente tinha, né? Quem trabalhou já em serviço público, né, sabe que, por exemplo, para você conseguir alguma coisa formalizada, né, e no caso a gente precisava, por exemplo, de instalar um banco de dados, qualquer software de banco de dados e um R ou um Python lá para a gente rodar as análises de uma maneira mais rápida, né? Só que isso inviabiliza porque a gente precisa de uma autorização de alguém, isso demora muito, e aí tem que fazer todo um estudo para ver se isso vai dar certo ou não, se isso poderia ser feito ou não, né, por causa das peculiaridades do sistema. E a gente chegou até a conclusão que o Excel, o Highlander, ele ia salvar a gente, né? Porque era o único que a gente tinha disponível. A gente não conseguia instalar nenhum outro software ali nas nossas máquinas, né? E a gente acabou elaborando um Excel que era uma monstruosidade, assim, era uma coisa extremamente complexa, que foi a minha parceira que acabou construindo, né? Eu fui dando algumas orientações em relação ao que seria melhor para consumir os dados, e ela foi montando isso de uma maneira muito, assim, muito primorosa. Ela, assim, tirou leite de pedra com isso que ela fez. Era uma base de dados integradas com algumas visualizações e alguns controles, né, tanto de pacientes quanto de atendimentos de terapeutas. Então a gente conseguiu avaliar algumas métricas, por exemplo, de produtividade, não de maneira querendo saber se o terapeuta estava atendendo X pessoas ou um número, padronizar algum tipo de limite, né, de atendimento, mas a gente queria ver realmente o que a gente estava conseguindo produzir, né, até para a gente ter dados para mostrar para a Secretaria de Saúde, né, para a gente implementar mais mudanças e otimizar mais ainda o sistema, né. Então, o Excel, nesse caso aí, ele funcionou como banco de dados, como visualização, como análise de dados, enfim, ele salvou a vida ali da gente. E por fora, eu acabava extraindo alguns dados e fazendo algumas análises em R. E isso funcionou super bem, porque a gente viu no final, né, que a gente tinha uma bagunça ali de dados, que a gente não sabia quantos pacientes tinham de tal patologia, a idade dos pacientes, o sexo. A gente tinha uma ideia, porque a gente estava ali todo dia, né, mas era um puro achismo. E também a gente tinha muitos dados que estavam armazenados, né, dados históricos, que a gente poderia usar também para fazer alguma inferência, né. Então, a partir dessa análise de dados, depois de, acho que quase um mês e meio que a gente ficou ali, passando tudo da mão para o Excel, a gente conseguiu ver que 70% da nossa demanda de ortopedia eram dessas 3 patologias. Então, dores na coluna, artrose de joelho e patologias de ombro, né? Que essas 3 são muito relacionadas com o público que a gente atendia, né? O perfil que a gente atendia, que eram pessoas de baixa renda, que tinham empregos ali que demandavam muito delas, né? E tinha todo o problema de afastamento, de quanto isso onerava, né, o sistema de saúde. Então, isso foi bem importante para a gente entender o que a gente poderia fazer a partir disso, né? E a partir disso a gente viu que a gente tinha que tomar algumas decisões, né? Sugerimos essas mudanças para o superintendente que atendia a gente, e ele super aceitou, porque era uma coisa que nunca tinha sido apresentado, né? Uma maneira de tentar melhorar, otimizar o sistema, saindo um pouco da caixa, né? Então a gente tentou descentralizar essas decisões. A gente, ao invés de esperar chegar o paciente até a ponta, né, do sistema, desse caminho, a gente foi até a unidade básica. Então a gente ajudava na avaliação dos pacientes para tentar direcionar esse paciente da melhor forma possível, né? Então a gente via que alguns pacientes lá no começo do processo não precisavam esperar tanto até chegar no final, porque eles tinham uma condição ali que a gente conseguia atender eles, né? Que a gente conseguia dar um suporte antes dele passar por todo esse processo, né? Então a gente cortava muito caminho desse paciente no sistema.
a gente começou a fazer avaliações em massa, né? Então, ao invés de ser um paciente ali por um dia, a gente tinha um dia só de avaliação, a gente começou a fazer mutirões de avaliação, dividir os horários dos terapeutas, né, para a gente conseguir fazer essas avaliações em massa. E a gente começou a utilizar instrumentos validados nas áreas, porque a partir daí a gente via algum critério mais palpável para conseguir direcionar esses pacientes, né? Então, o critério que a gente tinha anteriormente era na base do grito. Então, o paciente chegava lá, estava com muita dor, e não que a gente não vai ligar para a dor do paciente, né? Mas a gente sabe que tem muitos pacientes ali que tem um pico de dor muito alta e depois eles melhoram muito. Tem pacientes que depois de uns 3 meses ali, paciente com lombalgia, por exemplo, eles em 3 meses a tendência é uma melhora completa. Pacientes com hernia de disco, com problemas de joelho, enfim, dependendo da patologia e da condição que ele tem, o prognóstico dele, como ele vai ficar daqui a algum tempo, ele é muito positivo. Então, a gente conseguia, a partir dessas informações, desses instrumentos validados, né, para saber exatamente o que o paciente estava tendo, como direcionar ele, né, para a gente pensar, bom, será que ele precisa de um atendimento individualizado? Será que a gente pode jogar ele num grupo de exercício? Será que ele precisa de um atendimento com o pessoal da saúde mental para a gente conseguir fazer um trabalho mais eficaz? Então, tudo isso a gente conseguiu extrair desses instrumentos de avaliação que produziram mais dados, né? Então, a gente pôde ver que os nossos pacientes tinham um perfil X ou Y, as patologias afetavam a qualidade de vida do paciente, a funcionalidade dele. Então, a gente se baseava nessas decisões de direcionamento de paciente a partir dessas informações. E a partir daí, a gente fez uma árvore de decisão a priori, né? Não foi um modelo de machine learning, mas a gente foi fazendo essas decisões a cada nó ali da árvore, né? A gente pegava, o paciente tem tantos anos, bom, então a gente vai jogar para cá. Se ele tem uma dor de nível X, a gente vai jogar para lá. Se ele tem uma patologia que causa uma disfunção de nível tanto, então ele vai para o grupo, porque ele é um paciente que está ativo, que ele tem mais independência, então ele já pode fazer exercício, que é a base, é o carro-chefe da ortopedia, do tratamento ortopédico hoje em dia, né? É o exercício e alguns outros recursos. E caso não, a gente vê que o paciente realmente precisava de um tratamento individualizado, que demandava um pouquinho mais de atenção. Não que o outro paciente não precisava de atenção, mas era um paciente muito mais independente. A gente conseguia fazer exercícios, por exemplo, fazer hidroterapia, fazer tai chi para ele começar a se movimentar de novo. E a partir disso a gente conseguiu ir direcionando de uma maneira muito eficaz esses pacientes para não acumular pacientes ali na fila de espera e ter todo esse problema que a gente estava tendo, né, que era uma demanda muito alta para poucos terapeutas. E os resultados que a gente teve no final aí de 2 anos de intervenção foi que de 6 a 12 meses, para ele conseguir iniciar uma reabilitação ou ficar na fila de espera da reabilitação para ser chamado, isso daí passou para 3 meses. Então, a gente reduziu ali, no melhor caso, em 4 vezes, né, esse tempo de espera, e no pior dos casos a gente diminuiu em metade do tempo, né? Então, isso para a gente foi muito importante, e muitos pacientes que saíam ali da unidade básica, eles já iam para a fisioterapia, então eles nem precisavam ficar passando por todo o processo ali, eles já saíam com um tratamento específico, e ele já ia voltar muitas vezes, tá? Esses pacientes retornavam, assim, tinha paciente que estava 20 anos já fazendo esse mesmo processo, e a gente sabe que algumas patologias, por exemplo, são crônicas, então ele vai precisar de fisioterapia, exercício para a vida inteira, só que ao invés de esperar 6 meses ou 12 meses para conseguir um tratamento, ele já vinha em 3 meses e fazia esse tratamento contínuo nos grupos de exercício que a gente elaborou. E a gente aumentou a capacidade de absorção de paciente em 20%. Isso foi bem interessante, porque isso começou a gerar resultados positivos até nas reclamações que a gente tinha, né? A cidade é bem pequena, né? Todo mundo se conhece ali, então é muito fácil para as pessoas terem suas vozes ouvidas, né? Nas ouvidorias, com algum político que elas conhecem. Então a gente teve esse retorno também de que o atendimento estava sendo mais rápido, né? As pessoas conseguiam ser atendidas de uma maneira mais eficaz e estava tendo mais atendimentos nesse período. E a partir dessa experiência, eu comecei a ver que era assim, muito viável, né, aplicar todos esses conceitos de pesquisa científica, da área de dados, para resolver esses problemas de negócios, né, e que
muitas vezes eu eu comecei a conhecer mais, né, depois dessa experiência que eu fui procurando o que era, né, como que aplicava isso no mercado, e acho que a visão do mercado é muito mais aplicada para problemas de negócio relacionados a dinheiro, né. No caso do SUS é relacionado ao dinheiro, mas o produto mais importante ali no caso é o atendimento da população, né, é melhorar a qualidade de vida, é dar um atendimento mais adequado, que isso gera uma economia de recursos, né? Mas, diferentemente do mercado de trabalho tradicional, né? Acho que a grande diferença foi essa, né? Que a gente estava resolvendo um problema de uma ordem, mas também que seria aplicado para essas características específicas da reabilitação. E eu acabei me apaixonando cada vez mais por essa área de dados, né? Fui conhecendo muito dos recursos que eu conhecia, como, por exemplo, a regressão linear, a regressão logística. Eu já conhecia da área de pesquisa, né? Que a gente faz a gente usa algumas técnicas, né? Para fazer esse tipo de inferência. E até recentemente eu fui descobrir as inferências causais, né? Os modelos causais em machine learning. E muitas das coisas que eu vi ali eu já tinha aprendido no mestrado, né? Então foi uma coisa bem legal de se ver. E me aprofundando cada vez mais, eu fui procurar uma especialização, né? Porque eu estava querendo realmente mudar de profissão. E aí eu fui fazer em 2002 na Terra. E uma das coisas que acabou sendo um baque muito grande, né? Foi essa questão do mercado de trabalho. Como eu falei no início, né? Acho que há uns 5, 10 anos atrás, até 5 anos atrás, 6 anos, em 2018, que foi as experiências de conhecidos meus, que ao que tudo indica, tudo que eles falam para mim, né, o mercado estava muito mais aceitando muito mais as pessoas que estavam iniciando na carreira, né? Então era muito mais fácil de você entrar, você tinha um curso, você tinha uma especialização, você tinha um background ali de pesquisa, você estava conseguindo mais oportunidades, né? E a partir de 2020, acho que 2022, o cenário acabou mudando um pouquinho, né, pela experiência que eu tenho ali, por tudo que eu fui conversando com pessoas da área, que o mercado foi ficando saturado, né, que foi um boom ali, né, na atenção que a gente tinha para dados, né, foi uma coisa que todo mundo falava, todo mundo sabia mais ou menos o que era, mas ninguém entendia completamente. As pessoas começaram a divulgar aqueles cursos, né, em 6 meses você vai estar ganhando de 5 a 10 mil reais, e para mim foi um baque, porque apesar de eu ter uma base na parte de pesquisa, né, eu estava sentindo muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho, porque tinha poucas vagas de júnior, ou as pessoas pediam muita experiência para júniores, né, para entrar no mercado de trabalho você já tinha que ter 2 anos de experiência, então era bem complicado essa dinâmica. E a partir disso eu comecei a tentar fazer uma coisa que muitas das pessoas sugerem, né? Que é você procurar algumas aplicações, né? Você ir atrás de alguns trabalhos, né? E conhecendo algumas pessoas aqui no meu círculo social, eu consegui alguns trabalhos com pequenos e médios empreendedores, né? E, no geral, a minha experiência, né? E acho que quem trabalhou também deve ter essa percepção, são pessoas que têm muito potencial para desenvolver essa maturidade de dados, né? E o uso de dados para alavancar os negócios. Eles não têm muita ideia do que fazer, né? Ou como fazer, ou as pessoas acham que tem os dados, mas na verdade não tem, ou tem de uma maneira que não dá para ser utilizado, né? Não é útil de alguma maneira para tomar de decisão. Isso frustra também as pessoas, né? Porque a gente vê empresas enormes, né, tomando decisões baseadas em dados, tendo equipes enormes, e pequenos e médios empreendedores não conseguindo fazer essa mesma coisa, né? Então, no final, as pessoas chegavam para mim, né, eu fazia contato com elas, tinha essas oportunidades de fazer esses trabalhos com elas de maneira autônoma, e elas falavam, eu tenho esses dados aqui, mas no final, assim, os dados, tinham informações que estavam pulverizadas ali, né? Tinha um pouquinho no Excel, um pouquinho numa plataforma que eles contrataram para algum serviço específico, né, para o negócio deles, e a grande dificuldade foi como implementar isso, né? Como fazer isso dar certo, né? Tanto pegar esses dados que não estão armazenados da maneira correta, né, padronizados, enfim, e até como implementar isso, porque uma das dificuldades que eu mais tive foi mostrar
uma perspectiva baseada em dados, né? Você mostrar alguns números, você mostrar alguns indicadores ali que direcionariam a decisão para um certo lugar, e você vê a opinião da pessoa, né? Que quem toma a decisão desses pequenos empreendimentos, né? Que são pessoas que já estão no mercado há 10, 15, 20 anos, ou pessoas que estão entrando agora, mas que fazem aquele negócio de uma maneira orgânica, né? Que eles vão fazendo, vai dando certo, e no final, assim, eles não conseguem perceber o quão mais certo conseguiria dar, né? Quão mais certo isso conseguiria chegar a um ponto em que eles realmente tivessem uma otimização do próprio sistema deles, né? Então, as pessoas têm esses dados ali, mas estão sentadas em anos de dedicação ali, de registro, mas não estão fazendo nada com isso e nem vão conseguir fazer nada com isso, até por essa dificuldade de aceitar essa outra opinião, né? Então, muitas vezes eles querem tomar uma decisão baseada nas experiências deles, mas os dados mostram outras coisas e essas informações acabam morrendo ali, né? Não servindo para muita coisa. E a partir de 2023, finalzinho de 2023, eu consegui a minha primeira contratação numa empresa, né? Trabalhando num ambiente corporativo. E uma coisa que é muito legal, que sempre falaram para mim, e eu fui buscar essa aplicação, né, essa visão, foi aplicar as coisas que eu gosto dentro da área de dados, né? Então, eu comecei a me interessar por visão computacional, e eu falei, vou fazer algumas coisas com visão computacional aqui, que eu vejo alguma aplicabilidade. Então, eu gosto muito de cachorro, né? Eu tenho um cachorrinho, e eu gosto muito dessa parte de educação canina, né? Tudo que envolve ali o processo. E eu vi que daria para fazer alguma aplicação desse tipo, e eu acabei criando esse programinha, né? Para tentar detectar a posição do cachorro, se ele está no lugar que eu peço para ele ir. Então a ideia seria criar um sisteminha que, se o cachorro faz o que eu peço para ele fazer, isso é detectado e ele recebe uma recompensa, né? Que essa é a base da educação canina. Então, foi bem legal, porque além de aplicar o conhecimento a um problema da minha vida, né, da minha rotina e de tantas outras pessoas que têm um cachorrinho, isso também me deu muita visibilidade no Instagram. Então, isso realmente é uma coisa que acaba funcionando, né? Você tendo mais visibilidade, você tem mais pessoas vindo atrás de você tem mais pessoas te reconhecendo, né? Então, isso acaba te dando mais opções ali, né? Então, eu comecei a receber mensagens de recrutadores, e o boom mesmo do negócio foi quando eu fiz esse outro programinha para detectar quedas de idoso, né? Então, quando eu era fisioterapeuta, isso é um problema muito comum, né? E é uma das maiores causas de morte de idoso, que é a queda, não só o fato de cair, mas o fato de cair e não conseguir chamar ajuda, né? Então as pessoas acabam morrendo ali mesmo porque não tem uma ajuda de pronto atendimento. E eu pensando nisso, né, no caso que eu tinha em casa, né, com os meus pais e com a minha avó, eu acabei fazendo esse outro programinha em visão computacional que detectava a queda, mas assim, usando uma série de recursos ali, com transformers, né, com o OpenCV, e deu super certo também. Então isso meio que deixou meu perfil em visibilidade, e a partir disso eu consegui a minha primeira contratação, né? Eu consegui ser visto para ser contratado e receber uma proposta ali. E entrando no mercado de trabalho, eu achava que era uma coisa, né? Só que daí a gente chega no mercado de trabalho e realmente vê que os dados são uma grande dificuldade, né? Tanto a questão de armazenamento como de manipulação, enfim, em diferentes níveis sempre tem um problema, né? Tanto em instituições pequenas como em grandes, mas a maneira como se trabalhar com os dados é sempre uma problemática, né? E muito disso, até onde eu pude ter experiência, né, até onde eu pude ter contato, é a falta de planejamento e até um crescimento muito rápido do empreendimento, e essa não revisão de como os processos ocorrem, né? E até em empresas grandes a gente ouve muito disso, né, de que tem áreas que são muito bem organizadas, mas tem áreas ali que você não consegue fazer muita coisa, né? Então, a maneira como esses dados são gerenciados é um grande problema no geral, e as informações, elas, muitas vezes ali, para serem utilizadas, são muito difíceis, né, por elas serem desorganizadas ou pulverizadas em vários bancos de dados,
várias origens de informação, e no final isso é um gasto, né? Uma perda de oportunidade, de dinheiro, e a partir daí eu também tive visibilidade de serviços, né? Então, a partir dessas aplicações que eu fiz, estando no mercado de trabalho, eu recebi mensagens de pessoas perguntando: olha, você não trabalha com tal coisa, eu estou aqui com um problema no meu escritório, né, ou no meu comércio, e eu queria tentar resolver dessa forma, assim, você faz isso? E aí começou a surgir essas oportunidades também, né, de aplicar esse conhecimento para atender esse público e conseguir colocar em prática esses recursos, né, que não que seja fácil, né, não que seja uma coisa rápida, assim, do dia para a noite, mas tudo que eu fiz aqui, eu utilizei bibliotecas abertas, né, não foi nada absurdo, assim, e um amigo meu gosta muito de falar isso, né, que a grande sacada atualmente é você conseguir pegar ferramentas que já existem e juntar para resolver um determinado problema, né. Então, a partir disso, eu consegui ter esse retorno de algumas empresas, né, com real interesse de colocar em prática tudo isso, né, pegar esses dados e realmente utilizar para resolver um problema. E conversando com esse meu amigo que já tem quase 20 anos de experiência na área de dados e tecnologia, a gente sempre vê que tem um abismo muito grande, né, entre os gigantes da indústria e o resto. Então, assim, se você está no mesmo ramo que um grande player, né, da indústria ali tá atuando, a grande tendência é de esse abismo se abrir cada vez mais, né? Então, esse mercado vai engolindo outros concorrentes, né, que não conseguem competir ali. E a nossa ideia sempre foi essa, né, de tentar aplicar isso para algumas pessoas, né, que estão dispostas a fazer isso, para elas conseguirem ter uma vantagem e se manterem ali, né, ter mais possibilidade de sobreviver no mercado. E a gente viu que em alguns casos próximos as pessoas estavam bem abertas a isso, né, e a gente falou, bom, vamos tentar, né, e baseado nesse modelo aqui de maturidade de dados, né, a gente via que geralmente as pessoas nessas organizações, né, nesses empreendimentos, estavam nesses dois primeiros níveis, né, de maturidade, que é o informal e em desenvolvimento, que basicamente são a mesma coisa, só que em desenvolvimento ele já está ciente do que precisa ser feito, né? Então, se a pessoa tem um banco de dados em Excel, a gente vai padronizar isso, né? A gente vai ver a melhor forma de utilizar, de armazenar esses dados, de fazer conexões com outras fontes. Então, a gente viu que muita gente estava disposta a fazer isso e que permitiria fazer com que elas saíssem dessas análises descritivas, né, que são o primeiro passo, que já tem muito valor, mas é mais apagar incêndio, né, é fazer uma resposta ali de curto prazo, para quando esses dados estiverem organizados, quando a maturidade da empresa de dados e digital estiver mais robustas, a gente começar a conseguir fazer diagnósticos, né, as análises diagnósticas e a partir do nível 3 ali, ganhar uma vantagem competitiva, né? Então, nosso grande objetivo, pensando nesses casos próximos ali, era exatamente isso, era permitir que essas pessoas que não são gigantes, né, que estão ali querendo fazer um trabalho muito bom, mas muitas vezes não dá para competir com outros jogadores, né, muito maiores do mesmo ramo, a chegar nesse nível de análise preditiva para conseguir tirar uma vantagem estratégica ali, né, de decisão, tanto na parte operacional quanto de propaganda, enfim. E aí a gente idealizou a inteligência, né, que foi bem recente isso, na verdade está um projeto bem no início, mas a gente realmente tentou fazer isso, chegar até a dor do negócio da pessoa, fazer ela entender o que ela realmente precisa, né, e também fazer essa troca. Uma das coisas que eu percebi, e que esse meu amigo também percebe, que é uma das dores que a gente tem, é que muitas vezes os tomadores de decisão não entendem exatamente o que pode ser feito, né? Ou quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para chegar a um determinado resultado. Então, a nossa grande estratégia é realmente trazer essa pessoa para próximo, para ela conseguir trocar com a gente bastante, e ela também direcionar essas decisões, né? Porque se ela tiver conhecimento básico, por exemplo, do ferramental de machine learning, ela já vai chegar com uma ideia de que você pode fazer uma clusterização para segmentar clientes, para detectar algum tipo de anomalia,
ou você quer prever gastos, né, ou recursos ali a longo prazo, a pessoa já vai saber que é uma série temporal, né, ou um modelo de regressão ali. Então, a gente está com bastante foco nisso, né, em mostrar para as pessoas o que é a ciência de dados, o que é a profissão de dados, para elas também terem essa conexão e facilitar o nosso processo, né. Então, a gente, a partir do negócio, a gente está propondo mapeamentos de todo o processo que a empresa tem, né? Como que ela trabalha, como que os dados são produzidos, como que esses dados são consumidos, com qual propósito, para tentar, a partir daí, elaborar uma mudança para alcançar essa maturidade de dados, né? Então, a gente tem atualmente 2 clientes ali que estão iniciando o trabalho com a gente, está dando super certo, porque a gente está vendo que está sendo possível criar produtos customizados para cada situação de uma maneira muito eficiente. Então, com essa troca que a gente está tendo com essas pessoas, isso está permitindo que a gente oriente muito bem o que a gente vai fazer, né? Eu não tenho tanta experiência, mas esse colega aqui, esse meu amigo, né, de longa data, que já está no mercado há muito tempo, ele fala que tem uma tendência de você ser um mercado de produtos, né? Então, você produz uma coisa e depois larga ali com a pessoa que você prestou esse serviço, e isso nunca mais vai para frente, né? Então, o código acaba sendo desatualizado, ou você precisa fazer otimizações ali, mas a pessoa já perdeu seu contato, você já não tem uma proximidade, então nosso objetivo é fazer exatamente isso, é estar presente ali com a pessoa, fazer com que essas entregas sejam uma coisa viva, então a cada otimização isso vai atender uma demanda deles, mas também a gente vai precisar pensar em novas aplicações, né, ou mudanças que isso possa otimizar os processos ali envolvidos nesse produto. E o nosso objetivo é exatamente isso, chegar até um ponto em que esses pequenos empreendedores, pequenos e médios, né, eles tenham capacidade de ter uma vantagem estratégica. Então, eles vão mudar as campanhas de marketing, eles vão orientar a parte operacional, tudo baseado nos dados que já estão muito bem organizados e maduros na própria organização, né? Então, isso está mostrando para a gente que a gente pode pegar essas tecnologias que os gigantes da indústria, né, usam, a Meta, o Google, que eles produzem, mas eles também abrem um acesso. Então, se um empreendedor que ele tem uma consciência dessas ferramentas e sabe utilizar, ele vai saber colocar em prática, né? Mas muitos deles não sabem. Então, essa mudança de perspectiva, né, acho que está muito em voga hoje, de o mercado de trabalho não está fácil, então a gente tem que tentar ver estratégias para alcançar esse mercado de outra forma, né, não de uma maneira formal, como a gente conhecia, né, de entrar numa empresa, fazer carreira lá, mas sim prestar esses serviços e tentar alcançar essas possibilidades, né. E se alguém quiser perguntar, fazer alguma observação, enfim, foi basicamente isso que eu pensei para a apresentação, com o objetivo assim de mostrar uma visão de quem veio de outra área, de quem está entrando de uma maneira mais robusta no sistema e está achando oportunidades ali de uma maneira não convencional, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos, espero que tenha sido de alguma forma ajudar vocês aí com as experiências que vocês têm, né, quem está entrando no mercado de trabalho ou quem já está no mercado de trabalho. E é isso aí, a gente está aberto a contatos, a dúvidas, quem quiser perguntar sobre projetos ou que já foi produzido, eu estou à disposição. Bruno, bom dia, beleza? Bom dia. Cara, eu assisti com particular interesse sua palestra, porque eu tenho esse interesse em fazer transição de carreira. Eu sou engenheiro, coincidentemente eu sou formado pela Unicamp. Legal. Eu não sou de Campinas, mas morei aí por um tempo, então tem muitos amigos, conheço bem a região aí. E legal. Agora eu estou atuando na indústria automobilística em Minas, e não é na Fiat, tá? Só para dar um spoiler. E assim, trabalhei na Embraer 14 anos, então tenho conhecimento de empresa, alguma coisa de manutenção, e estou estudando a possibilidade de fazer essa transição da carreira. Aí eu te pergunto, né? A primeira pergunta, você que veio de uma área tão distinta, né, uma área da saúde, que não, em princípio
ninguém pensa, né? Pô, o cara é fisioterapeuta e vai mudar para ciência de dados. É uma coisa meio diferente. Sim, total. E durante esse seu período de transição, em relação à questão financeira, de como se manter, do trabalho que você tinha, pelo que eu entendi, você conseguiu fazer uma coisa relativamente suave aí, né? Porque conseguiu conciliar a atividade na saúde, lá no Sul de Paulínia, com a introdução da ciência de dados que você estava fazendo aí, né? Foi mais ou menos. Deu para fazer, mas eu trabalhava com fisioterapia, né? Eu vim para mais próximo de Campinas nessa época, por causa da distância, né? Tudo isso atrapalha um pouquinho. Então eu conseguia me manter ali com uma certa dificuldade, até ajuda de família, enfim. Mas foi um processo meio a meio, né? Eu estava trabalhando como fisioterapeuta, estava atendendo, buscando oportunidades, e nesse meio tempo também fazendo essa parte tanto de estudo como de divulgação, né? Como eu falei ali, uma das coisas bem importantes para mim, pelo menos, foi ter essa visibilidade que me permitiu ter algumas propostas, né? Então, eu sei que eu não gosto disso, eu não acho muito legal, gostaria que fosse de outra maneira, mas infelizmente essa parte de se mostrar na rede, de você mostrar uma aplicação como essa, né, que eu fiz de detecção de quedas ou do cachorrinho, isso tudo chama atenção. Então, assim, foi uma maneira que eu tentei achar para ter essa visibilidade, exatamente para ter mais propostas acontecendo, né? Não tem jeito, né? Não tem como fugir. E uma das coisas que me ajudou muito, né? Eu sei que acho que tem outras aplicações, outras coisas que podem ajudar bastante, né? Sei lá, outros assuntos mais em voga na mídia, por exemplo, se alguém fizesse algum projeto envolvendo todo esse caos que está rolando, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, provavelmente as pessoas iam receber muita visibilidade, né? Enfim, acho que se ela conseguisse aplicar essas técnicas de machine learning, né, ou qualquer outro tipo de recurso para resolver esses problemas ou ajudar a população ali, isso se destacaria, né, até por ser um assunto que está no momento na mídia. Então, eu parti para essa abordagem, mas eu sei, por exemplo, de pessoas que começam a abrir o leque de contatos, né, fazer bastante contato com pessoas da área e se interessar. Eu acho que é um pouco mais difícil, até porque as pessoas são muito mais ocupadas, né? Enfim, é muito mais difícil você ter esse retorno, você conseguir fazer isso. Mas eu fui por essa área que é assim, pegar temas que eu gosto e tentar produzir alguma coisa ali com aquilo, né? Então, os dois, um foi na minha profissão, né, da queda de idosos, e outro foi uma coisa que é da minha rotina e que eu gosto de fazer, mas que deu super certo, né? E, assim, eu fui para a divisão computacional tanto porque eu acho uma aplicação sensacional, assim, mas porque é visual também, né? Pô, você vê um vídeo de uma coisa ali acontecendo, chama muito mais atenção do que um texto, né? Ou uma imagem estática. Então, eu fui por essa abordagem, né? Eu falei, bom, todo mundo tá falando isso, todo mundo fala para você colocar a cara e ser lembrado, então vamos criar estratégia para fazer isso, né? Aí. Deixa eu aproveitar aqui, então, e fazer outra pergunta. E quanto à questão acadêmica, você tem enveredado ainda por essa área, para assim, progredir, fazer trabalho, doutorado, alguma coisa nesse sentido? Eu gostaria, foi até uma coisa que me deixou meio chateado no final do mestrado, porque o grupo de pesquisa que eu estava já não estava atendendo mais o que eu gostaria de fazer, e a gente tinha alguns projetos internacionais, né, com possibilidade de fazer algum tipo de doutorado sanduíche, por exemplo, né, ou doutorado totalmente fora do país, mas eu acabei desistindo e atualmente eu estou pensando na possibilidade, mas é que infelizmente a área acadêmica ela não consegue competir muito bem com o mercado, né? Então, no Brasil, não. Definitivamente não. Então, assim, se você tiver uma bolsa ali de um pós-doutorado, alguma coisa assim, você até consegue um salário legal. Mas se você for um profissional muito bom, que você consiga um pós-doutorado, né, muito provavelmente a indústria vai te querer, né? Você vai conseguir ter uma aplicação ali para algum tipo de setor que vai se beneficiar e o seu salário provavelmente vai ser o dobro, o triplo, né? Então, posso estar errado, não sei se é exatamente isso, mas as perspectivas que eu tive com conversas com pessoas que
tiveram essa oportunidade e elas acabaram não querendo ir para a área da pesquisa exatamente por causa disso, né? Porque é um ambiente assim que infelizmente não te dá muito essa liberdade e por questão de recursos mesmo, né? Não tem tanto esse chamativo, né? Então, sei lá, se você tivesse na pesquisa salários de 20, 25 mil reais, provavelmente a pessoa ia pensar, bom, eu vou seguir uma paixão ali pela pesquisa e ganhar um dinheiro bom, ou eu vou para uma indústria e trabalhar em algo que pode não ser o que eu gosto, mas eu vou estar fazendo meu pezinho de meia ali, né? Nem a própria indústria, vamos dizer que investe muito nisso, né? Eles gostam de pegar a solução já mais ou menos pronta. Olha que ver aqui. Ah, sim. Não, essa é a proposta, né? O cara que já está lá na indústria e desenvolver alguma coisa que interessa para ele. E isso, assim, isso ainda também não é tão comum no Brasil. Sim. Meu mestrado foi mais ou menos, assim, eu estava com uma preocupação mais ou menos dessa integração empresa e academia, né? Eu sempre tive essa preocupação. No caso, assim, a perspectiva que eu tenho, né, de profissionais que vêm da pesquisa e que são muito bem gabaritados, é o cara que é o cara que resolve problemas de uma maneira muito otimizada, né? Então, são aqueles caras que sobem na carreira muito fácil por ter um conhecimento teórico muito grande, mas também do ferramental, né? Então, aquela pessoa que vai ver um problema ali e vai ter um ferramental absurdamente grande para conseguir resolver um problema que no final vai gerar lucro para as empresas. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Eu tenho 36. 36, né? Quer dizer, está numa fase que ainda tem uma boa estrada de carreira aí na frente, né? Sim. Eu estava muito pensativo em fazer essa transição exatamente por isso, né? Porque na minha cabeça, né, eu falei, bom, e essa é a minha percepção pessoal, né? Até pela minha profissão, pela dificuldade que é, assim, ter um salário digno, né, para você conseguir se manter. Falei, cara, acho que eu não vou ter energia daqui a 5, 10 anos de fazer isso, porque a perspectiva na fisioterapia de grande salário, por exemplo, é algo muito irrisório. Então, assim, eu vi que daqui a 10, 15 anos, se eu estivesse na área ainda e quisesse fazer essa transição, ia ser muito mais difícil por, assim, não saber se eu ia estar casado, se eu ia ter filho, se eu ia ter outra responsabilidade. Então, agora, como eu estava solteiro, como eu estava, assim, com gás e com uma grana relativamente legal ali para me manter, eu falei, bom, agora eu vou, porque a minha profissão, nesse momento, acho que eu estou chegando no limite ali de recurso, né? Então, assim, tudo que eu tenho, eu estou guardando ali, então eu vou atrás disso agora, né? Mas no caso, foi a minha percepção e conversando com profissionais também, né? Porque todo mundo que é da minha área, que também tá inseguro, tá infeliz, eles estão pensando, putz, ou eu mudo agora, porque eu tô novo, assim, relativamente, né? Novo é uma questão de opinião, mas assim, novo no sentido assim, de aguentar trabalhar 8 horas, 10 horas por dia e voltar para casa e fazer o curso ali, pensando que você vai ter que ficar um tempo nessa mesma toada. Então, pela minha profissão, eu pensei, bom, eu tenho que tomar uma decisão. Cara, nunca é tarde, cara. Aí, travou. Agora, e acho que até por questão da pandemia, que tá rolando. Eu tô Voltou? Eu tô com 50, quase 51, faltando um pouquinho para virar 51 e tô na pegada, tô na energia aí. Tem que estar. E outra, você é da área também que mexe com tecnologia, né? Então, você já tem um know-how de algumas coisas que provavelmente isso seria muito, muito rico para a indústria, né? Pois é. Mas o grande problema, assim, que eu vejo é que tem muita gente boa, tem muita gente que, assim, conseguiria adicionar muito para qualquer lugar que ela tivesse, mas as vagas estão cada vez mais restritas, né? E uma das coisas que acabou... E uma das coisas que me ajudou muito, assim, nesse caminho foi realmente fazer relações, por exemplo, entrevistas. Eu recebi uma proposta recentemente, né, de conversa, de entrevista para ver se eu me encaixaria para uma vaga, porque uma recrutadora, sei lá, 6 meses atrás, gostou do meu perfil, achou que foi super bem a entrevista, eu acabei não passando, mas depois surgiu uma vaga, ela falou, Bruno, a gente pensou em você e tal, você quer participar? Não, vamos embora. Então, assim,
infelizmente e felizmente também, porque isso acaba gerando muitas amizades, né? Muitos contatos legais, usar a rede social do LinkedIn para você se promover, né? Não, espera que meu convite já vai pipocar na sua tela ali, já. Não, com certeza, vai lá que a gente começa e se ajuda. Com certeza. Obrigado, Ju. Imagina. Mais alguém? David, Vinícius, Gustavo, Hélio. Bruno, te agradecer imensamente, cara. Foi muito bom, tá? Eu acho muito legal essa questão do Jair, de ter pessoas de áreas tão diferentes assim, mas que usem IA, dados e afins no seu ramo. Tá? É um negócio tão aplicável em tanta coisa diferente que a Sim, gente se surpreende. sim, Temos aqui tanto o Gustavo, o Vinícius e o David, que estão desenvolvendo projetos aí com a gente. E são projetos tão diferentes entre si, e histórias são tão diferentes, e tratados são tão diferentes. E eu acho isso fantástico, tá? Foi justamente essa ideia que eu quis criar o grupo e, graças a Deus, está dando muito certo em relação a isso. sim, com certeza. Eu vejo, assim, pessoas que eu tenho contato que, assim, a gente começa a ver projetos que você fala, cara, que genial, assim, como que as pessoas conseguiram usar ferramentas para resolver problemas, assim, que parece que não conectava, e daí tem uma pessoa e conseguiu ter esse estralo, né? Então, eu particularmente sou muito apaixonado por isso, porque a primeira vez que eu percebi isso foi, assim, como que uma regressão linear consegue prever alguma coisa, assim, baseado em alguns fatores, né? Então, para mim foi, tipo... E aí, eu comecei a conhecer esses outros recursos, falei, cara, o céu é o limite, né? Tipo, dá para você fazer praticamente tudo, né? E quando você fala para alguém que não conhece o que dá para fazer, o cara não acredita. Eu tenho um amigo que tem uma indústria gráfica grande lá em Goiânia, um cara amigão meu mesmo, companheiro de boteco, sempre desde de moleque. E eu propus para ele, falei, cara, eu quero um dia ir lá na sua empresa, lá na sua gráfica, e quero fazer uma análise da manutenção das suas máquinas, das suas impressoras. Lá, falei, o que dá para a gente fazer e o que otimizar a sua manutenção? Eu quero fazer de graça para você, para aprender. Eu quero, ao mesmo tempo, você me abre a sua indústria para eu entender e para poder aprender, desenvolver o conceito, e o resultado disso eu te dou. A gente faz essa parceria. Pô, vamos embora, cara. Então, estou programando de fazer isso em julho. Legal, manda ver. Aí pode ser alguma coisa aí para a gente basear um projeto. Tá? Com certeza. Eu dei um mini curso uma vez no congresso, e eu tinha 8 horas para ensinar inteligência artificial para o pessoal que não tinha noção nenhuma, nem programação, nada. E, gente, não dá. Não dá. E a minha maior dificuldade era motivar o pessoal a ver que aquilo é importante. Que dá para fazer uma coisa útil. Então, eu já comecei o mini curso mostrando a aplicação pronta. Olha, entre com seus dados aqui que vai dar o tal resultado. Cara, esse é o principal, cara. Cara, quando a pessoa viu, já falou assim, não dá pra fazer isso não, ué. Um negócio difícil, complicado. E aos poucos, ali, durante o mini curso, a gente conseguiu, cada um conseguiu fazer o seu. E sim, e uma coisa tão simples que dá pra fazer, uma pessoa que sem conhecimento não dá pra fazer num dia, e já tinha uma aplicação gigantesca para todos eles. Você vê como é que a IA é tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Sim, com certeza, cara. E uma assim, fazendo esse paralelo, essa vontade que esse meu amigo temos é exatamente isso, porque a gente vê que cada vez mais, se a pessoa que está com esse problema souber desse ferramental, ela já vai meio que pensar na solução, né? Ela só vai saber aplicar, mas ela vai assim, putz, eu quero fazer tal coisa. E é batata, cara. Quando você chama a pessoa assim do seu lado, fala assim, vou te explicar, ó, isso daqui é tal coisa, assim, assado, isso funciona assim, não a parte matemática e nem fundamental, sim, né? Mas assim, o conceito por trás. A gente estava trabalhando com um programa de LLM, né, com documentação, e a gente explicou para a pessoa tal, aí ela mesmo falou assim, mas e tal caso assim assado que eu tenho na minha empresa, dá para aplicar isso também? Eu falei assim, não, é exatamente isso, cara, é exatamente isso. Então assim, a própria pessoa já sabe o que ela tem que fazer, ela só não sabe como fazer. Sim, exatamente. Bom, até o
O Zé está aqui, participou, a gente fez um curso semestre passado, e só com o pessoal já do mercado, indústria, já atuando na indústria. Maioria engenheiros. Cara, o David foi trabalhando nesse curso também. A ideia que o pessoal trazia é totalmente diferente da minha, porque a minha vivência foi meio acadêmica. Uhum. Então, cada um tinha uma visão diferente daquele assunto que ele estava vendo. Depois eu conversei com todo mundo e tal. E tiveram ideias de projetos totalmente diferentes um do outro, de acordo com a sua realidade. Tanto que desenvolvemos 3 projetos de alunos da turma. E é muito diferente, cara. É muito interessante isso. Legal. David levantou a mão aí, David? Você falou alguma coisa? Eu achei interessante essa questão de, entre aspas, educar o cliente, porque a gente vê isso aplicado em outras áreas, né? Por exemplo, mercado financeiro, às vezes banco, tem sempre um canal de YouTube, um videozinho lá explicando o que é cada tipo de investimento, assim, e a pessoa ela consegue ali, com dentro da instituição, desenvolver essas operações. Então, trazer isso para esse campo de IA, eu achei muito interessante, uma iniciativa que é muito promissora, assim, do meu ponto de vista. Sim, com certeza, cara. E assim, só para contextualizar também uma situação que isso ficou bem claro, né? Esse foi com esse meu amigo que aconteceu, que ele trabalha numa instituição financeira e ele precisava pegar alguns dados de anotações, né? Que algumas pessoas fizeram, mas de maneira totalmente despadronizada, e fazer uma clusterização e depois fazer uma vetorização, né, desses dados, depois uma clusterização hierárquica para saber onde que estavam os clusters ali, o que se relacionava com o que. E ele mostrou para a pessoa, assim, que era a pessoa que ia decidir, né, que ia fazer a tomada de decisão, e ele começou a explicar, falou assim, isso daqui é um dendograma, isso daqui está acontecendo assim, assim, assado, estou transformando as palavras em números, eu estou agrupando elas de acordo com similaridade e tal. E a própria pessoa tomadora de decisão, ela foi fazendo perguntas que foi direcionando cada vez mais a decisão final. Então, assim, ela não sabia o que era uma clusterização, nem o que era um cluster hierárquico, nem o que era uma análise de similaridade, mas esse meu amigo foi tão sensível, assim, de pegar esses termos e colocar de uma maneira que ela compreendesse todo o processo, que no final ela estava dando sugestões, falou assim, se a gente fizer tal coisa, se a gente fizer isso daqui, será que não dá para a gente fazer de tal outra maneira? Então, isso, assim, tornou o processo 1000 vezes mais rápido e tornou o processo mais otimizado, porque ela começou a vir com ideias. Ela falou, Felipe, será que não dá para fazer tal coisa assim, assado? E uma coisa que é legal é que as pessoas vêm com um certo receio, né? Falam assim, não sei se isso é uma pergunta besta, mas assim, será que dá para fazer tal coisa? Eu falo, não, mas é isso, cara, você ter essa curiosidade de você, assim, vou pensar e vamos ver o que eu posso aplicar para resolver isso. É quando você consegue juntar o especialista da informação com o especialista do modelo. Cara, aí você tá... Isso é fantástico. Aí você tá no céu. Eu fiz uma pós em Data Science um tempo atrás, aí o professor deixava isso muito claro, falava muito disso. Que existem 3 pessoas chaves no projeto. Que é o especialista no negócio, o especialista na programação e o especialista em matemática, em estatística. Uhum. Se você for bom nos 3, você está garantido, você é um gênio perdido por aí. E que geralmente tem sempre um cara que é bom em uma dessas 3 coisas. Sempre tem um cara em uma dessas 3 coisas. E você tem que montar um time com esses 3 caras. Quando isso acontece, cara, tudo acontece. Sim. Tudo acontece. Gente... É que um dos problemas, assim, só para finalizar também, um dos problemas que a gente vê nesse meu amigo conversando, é que o pessoal de dados acaba se distanciando por, assim, é legal você colocar os modelos em prática, né, você saber tudo ferramental, mas às vezes você está falando tanto techniquez que, assim, não comunica nada, né? E essa é a grande questão do bom cientista de dados, né? Você ser um bom storyteller, você saber se conectar com quem está tomando decisão. Então é isso. Você tem a grande chance de ter ser um grande modelador, mas sem se conectar com o mundo real, você tem uma prateleira cheia de Megazord. Exato. Fantástico, mas que ninguém quer. Sim. Só rapidinho, uma área que eu sempre gostei foi de ensino. Eu já até quis ser professor uma época. E eu vejo que
às vezes o saber ensinar, parece, é uma soft skill muito importante, porque você ensina a pessoa, você engaja, né? Sim, E É eu acho que é desenvolvido, viu, uma David? coisa. É Oi? desenvolvido, viu? É desenvolvido. sim, O David tá com a gente desde o início do GE, assim, aluno zero, e ele viu todas as transformações que a gente passou. Inicialmente eu queria fazer um programa para treinar minha didática. Foi quando eu decidi mergulhar de vez na parte acadêmica, eu queria treinar um pouquinho. Então eu comecei a realmente aulas positivas mesmo, era uma desgraça, terrível. Era muito ruim. Mas aos poucos a gente vai desenvolvendo, vai treinando e quando você está no assunto que você gosta, no assunto que você se interessa, naturalmente as coisas vêm. total. Bruno, muito obrigado, cara. Obrigado, O, gente, os, pelo convite, por estarem aqui presente. a conversa é muito boa, se deixar vai até amanhã, mas a pessoa mata a gente. Aproveitar o sábado, né? Aproveitar o sábado. Não, tá certo. Muito obrigado por você, tá? Você ter esse convite nosso aí, uma honra pra gente. É muito bom ter gente como do seu nível, assim, pra conversar com a gente, bater papo. Tem muito que desenvolver ainda, e até mais com vocês também, participar mais, mas obrigado pelo convite, espero poder contribuir e aprender mais com vocês também. Espero, cara, que daqui a pouco aparecer gente pedindo ajuda aí para auxiliar no projeto. Não, com certeza, estou à disposição. Muito obrigado a todos vocês que me vieram aqui participar com a gente. Tá? É muito bom, tanto para vocês quanto para a gente. Tanto trocar essa informação aí. Com certeza. Pois é. E eu gosto muito, cara, de quando o pessoal vem no ao vivo. Eu sei que tem muita gente que assiste gravado, mas no ao vivo é sempre melhor. Porque a gente consegue trocar, não é só receber. E isso engrandece muito a nossa apresentação aqui. Às vezes a conversa é muito mais valiosa do que toda a apresentação inicial. Então, gente, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Beleza. Até mais. Realmente, hein? Bruno, vou te chamar lá então, aí conforme for, a gente uma conversa lá. Pode chamar, Zé. Fica à vontade. Valeu.